Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. Estamos chegando com mais um episódio aqui do seu Sinoflow Podcast. Obrigado a você que comenta, que compartilha, que envia para os amigos. Sejam bem-vindos, um prazer ter o carinho da audiência de vocês, sempre em parceria com a TW Speed. Um grande abraço para o Adenilson e toda a sua equipe. E também em parceria aqui com o Olhar Cidade, estou recebendo o professor Breda, lá da UFMT, para a gente bater um papo um pouquinho sobre como que funciona a UFMT e conhecer um pouquinho do professor. Seja bem-vindo, professor, é um prazer. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos aí pelo convite, né, pela parceria aí, por estar aqui hoje falando um pouco da UFMT, nosso campus de Sinop, né? O campus de Sinop que já tem, neste ano de 2025, vai completar 19 anos de história aqui no município de Sinop. Já formou muita gente, né, muito profissional no mercado e tem contribuído muito também para o desenvolvimento de Sinop, né? Então a gente tem certeza que parte do desenvolvimento de Sinop, da cidade, do município, da região, passa também pelos nossos alunos, né, que são os egressos que se formaram no nosso campus e são profissionais de qualidade que estão no campo hoje aí. Bacana. Antes da gente entrar no assunto da UFMT, eu queria saber quem que é o professor Breda, da onde que veio. Conta um pouquinho da sua história resumida pra gente. O Breda tem uma história longa. Eu nasci lá na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, né, e já aos 56 anos, né, de idade, nasci em 1969, então sou da década de 60 ainda. E com 16 anos fui morar em São Paulo. Eu era lutador de judô, né, na minha juventude, depois no adulto, depois até no master, né, eu cheguei a lutar. E com 16 anos meu pai me pôs na rodoviária lá em Botucatu e eu fui morar em São Paulo, sozinho lá na capital, no ginásio de Ibirapuera, para treinar judô. E treinando judô, adquiri o sonho olímpico, né, de ser um atleta olímpico. Eu disputei vários campeonatos, fui campeão brasileiro, fui campeão brasileiro universitário, fui campeão catarinense, campeão paulista, consegui vários títulos, entrei na seleção brasileira até para disputar treinamentos, disputei 2 seletivas olímpicas, mas não consegui ser, né? E depois, né, no meio dessa carreira do judô também, optei por fazer agronomia. E então no ano de 1989 eu entrei no curso de agronomia na Faculdade de Ciências Agronômicas no campus de Botucatu, da Unesp. Então é uma escola pública, uma escola estadual. E lá na Unesp eu me formei em 93 em agronomia. E depois lá também fiz meu mestrado e meu doutorado, né? E aí depois fui trabalhar em Joinville, numa empresa privada. E em 2008, então eu prestei o concurso público e adentrei aqui nas cadeiras da UFMT como professor da área de manejo e conservação de solo. Já conhecia o Mato Grosso? Não, nunca tinha vindo, né? A primeira vez que eu vim aqui para o Mato Grosso e para Sinop foi prestar o concurso para professor substituto. Então em 2008 eu vim primeiro como professor substituto da UFMT, da área de solos. Aí morei de favor aí na casa de um amigo meu, do professor Paulo. E depois, para minha sorte, teve um concurso de professor efetivo, né? E como eu já estava aqui, eu prestei o efetivo e fiquei, né? De lá para cá, fiquei aqui direto, mas eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu conheci Mato Grosso, vim para Sinop e trabalhar na UFMT já. E por que o senhor escolheu a agronomia? O senhor vem da roça, vem dessa área? Não tem história. Meus pais não têm propriedade, não plantam, né? Mas a agronomia também surgiu por causa de alguns amigos. Tenho, né? Até hoje são meus amigos. O próprio professor Paulo, que chegou aqui primeiro, que me abriu as portas, né, para vir. E também o professor Roberto Sartori, que é professor da Exalc hoje, da faculdade da USP, né, de Piracicaba. Os dois são veterinários e os dois tinham propriedades. E como eram meus amigos de infância, eu vivia com eles, né, na propriedade, na fazenda. E eles desde sempre quiseram ser veterinários e foram, né? Mas eu não me via como veterinário. Eu ajudava muito eles até na criação, com os animais, né? Fazia cirurgia e tudo mais. Mas eu nunca me via como veterinário. E quando chegou a minha vez de prestar a universidade, eu fiquei entre a agronomia e a zootecnia e acabei optando por fazer agronomia, né? Que também é uma profissão ligada, né, ao campo, né? E naquele momento, quando eu prestei agronomia, todo mundo dizia que a agronomia era a profissão do futuro, né? E foi uma das coisas que além de alguns colegas que eu conhecia que faziam tal, que me contavam, que era uma profissão que tem um leque muito grande de opções, né? Então, na agronomia você pode trabalhar desde a parte de administração, da parte de programação, da parte de
cálculos de produções, comércio, né, plantio mesmo, né, várias outras áreas. E a gente então despertou meu interesse, além de mais da profissão do futuro, né? E essa profissão do futuro demorou para chegar, né? Demorou. Agora que nós temos um agro pujante, forte, mas nós ali na década de 80, início da década dos anos 2000, ainda não tinha isso. Eu me formei em 93, né? E nessa época foi uma crise muito grande da agricultura. Eu demorei muito para conseguir emprego, Muita gente quebrou. Mato Grosso, nessa época, 93, muita gente quebrou com arroz. Então tem gente que até hoje, eu conheço amigos dos meus pais, que até hoje não se recuperaram dessa quebra da década de 90. Então, e aí eu batalhei, né? Não consegui uma colocação, né, rápida, assim, logo que me formei. Fiz um estágio numa cooperativa, que também foi buscando uma formação mais ampla, né? E depois, como foi difícil a colocação, eu acabei voltando para a universidade para fazer o mestrado, né? E aí me encontrei na pesquisa, lá na parte de ciência, tive excelentes orientadores lá em Botucatu mesmo. E aí, concluindo o doutorado, daí que fui para Joinville trabalhar na iniciativa privada e depois vim para cá. E aí, o senhor foi ser professor de universidade aqui no Mato Grosso. Antes você nunca tinha entrado na sala de aula ou já tinha? Como professor, não. Já tinha dado bastante palestra, né? Às vezes dado cursos de laboratório, assim, quando a gente fazia doutorado, a gente ajudava, né, os professores nas aulas para os alunos da graduação. Mas professor mesmo, responsável por uma disciplina, por uma sala de aula, pelos alunos. Não, né? Aí eu cheguei aqui, já fui pegando logo 5, 6 disciplinas, porque naquela época faltava professor, né? O campus tinha bastante aluno, mas não tinha muitos professores. Aí a gente foi formando o quadro que hoje a gente tem, né? Naquela época a gente era 30 professores, hoje a gente é quase 300, 270 e poucos professores. E a universidade também, quando o senhor chegou, o senhor falou pouca gente. A universidade cresceu muito aqui no Mato Grosso, e não só nessa área das ciências agrárias, né? Em outras áreas, hoje a UFMT cresceu. Isso, quando eu cheguei aqui, o campus de Sinop tinha 8 cursos, né? Hoje o curso de Sinop já tem 12 cursos. Uhum. Isso aí mostra um crescimento bastante importante, né? A gente, nas ciências da saúde, por exemplo, a gente só tinha a veterinária e a enfermagem. Hoje a gente tem a farmácia e a medicina. Na área das licenciaturas, os cursos foram remodelados. Hoje a gente tem a química, a física, a matemática e a biologia. E na área das agrárias a gente tinha a agronomia, a zootecnia e a engenharia florestal. E hoje nós temos também a engenharia agrícola e ambiental. Então nós temos aí um leque muito grande para atender as pessoas. É claro que algumas áreas ainda elas ficam um pouco, principalmente a área tecnológica, né, fica um pouco a desejar, mas com certeza se o campus, né, se a comunidade quiser, se o campus, se a universidade também for um pouco mais valorizada, tiver mais recursos, em breve com certeza a gente terá mais alguns outros cursos, né, algumas outras possibilidades. Uma das coisas que eu vejo que falta bastante aqui ainda no interior, essa parte do agro e tal, tá com bastante opções aí, tanto na UFMT como no IFMT. Mas a parte de inovação e tecnologia mesmo tem faltado, e Sinop está partindo para esse caminho. A verticalização está aí, as tecnologias, né? Nós estamos aqui inclusive na TW gravando esse vídeo, uma empresa que exporta tecnologia de inovação para todo o país. Ainda está faltando cursos nessa área de inovação. Sim, a gente precisa disso. Inclusive, a gente teve uma discussão há um tempo atrás na universidade, né? Aqui no campus de Sinop, que a gente tem o IFMT, que tem até uma formação, né, voltada para a parte de tecnologia, que é a parte de automação, a parte mais tecnológica, mas os alunos que depois saem, né, do curso técnico, né, de automação, eles não têm uma engenharia, né, ou várias opções de engenharia, eles têm que ir para fora, né, de Mato Grosso, às vezes até, para procurar um curso que se enquadre aí no desejo deles. Mas a gente sabe também que a universidade tem sido muito desvalorizada, né? Então, e nós aqui em Sinop, como somos um campus do interior, né, que a gente depende totalmente de Cuiabá, isso acaba ainda sendo mais difícil a parte de recursos financeiros. Então a gente precisa buscar parcerias, precisa buscar novos ares aí, novas formas de captação de recursos, para que a gente também possa, né, atender essas necessidades aí da região. Tem a possibilidade de virar um campus aqui, de desmembrar de Cuiabá?
Isso, né? Campus nós somos, né? Então, você está perguntando da emancipação, né? A gente chama de emancipação, mas é a criação de uma nova universidade. Existe, é um assunto que sempre é falado, sempre é discutido. Eu acho que poderia ser uma boa saída para nós, né? Para o campus de Sinop. Porém, a gente precisa que isso seja um trabalho feito de forma bastante consciente, né? A gente tem visto o campus de Rondonópolis que se emancipou. Ele fez um projeto de emancipação um pouco diferente do que eu imaginaria se eu fosse encampar isso aqui para Sinop, né? O projeto de emancipação de Rondonópolis, ele foi desvinculado da emancipação da estruturação. Então, Rondonópolis, no começo, ele teve dificuldades, né? Com cargos, com funções, com pessoas com pessoal, né? Mas hoje a gente já percebe, uns 5 anos depois, acho que Rondonópolis já foi emancipado, acho que já faz uns 5 anos, que Rondonópolis já consegue caminhar com as próprias pernas, né? Inclusive agora, recentemente, conseguiu aprovar as residências médicas, né? Lá tem um curso de medicina da mesma idade do nosso, e o nosso não pode ter residências semelhantes às de Cuiabá, porque tem o mesmo CNPJ, e lá em Rondonópolis já conseguiu, né? E outras coisas. Então, é claro que quando o filho sai de casa, né? Se a gente, como filho, esperasse para sair de casa quando a gente tivesse uma mansão, um carro do ano, nunca sairia. A gente nunca sairia, né? Então, assim, é claro que a emancipação vai trazer alguns problemas, mas a gente, se for encampar isso, se for pensar nisso, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, ter um projeto unificado de emancipação e estruturação, e baseado num estudo do MEC prévio, que já teve, o MEC já veio aqui uma vez, fez um estudo, mas a gente ainda não conseguiu acesso a esse estudo, né? E aí sim, começar sempre por dentro da comunidade, né? Lá da comunidade do campus, com base nessa ideia, né? Nesse estudo, montar uma comissão, né? Uma comissão competente, com pessoas dispostas a trabalhar, que façam, né? Uma verificação dos interesses, né? Dos professores, dos técnicos, dos alunos, da comunidade externa também, né? Da cidade, dos políticos, que se tem interesse ou não de fazer essa emancipação. Mas eu acho que seria uma boa saída assim, para o nosso campus. Bacana. Tem aí agora, iniciando o período eleitoral para pró-reitor da universidade. Como é que funciona isso, o pró-reitor? Qual que é a função dele? Isso. Então, geralmente, nas universidades, esse cargo de pró-reitor do campus, ele é chamado de diretor de campus, né? Mas na UFMT ele é chamado de pró-reitor de campus. Eu entendo que quando foi criado o campus de Sinop, quando a universidade começou aqui em Sinop, oferecendo os cursos regulares, era chamado I1MAT, Instituto Universal do Norte de Mato Grosso. Então ele era um instituto dentro da UFMT. Então ele tinha um diretor do instituto, que era o professor Marco Antônio. Depois, em 2009, ele se transformou em campus de Sinop. Então ficou o campus de Sinop com 3 institutos, né? Então melhorou a gestão, dividiu a gestão, né? Dividiu as tarefas, 3 diretores. Então ficou o professor Marco Antônio como fosse o diretor do campus e 3 diretores. Só que o cargo de diretor, ele é eletivo, e o cargo de pró-reitor, ele é de confiança. Então, naquele momento, a reitora achou melhor chamar pró-reitor e colocar uma pessoa de confiança dela. Eu acredito que tenha sido isso. E aí convencionou-se ficar o pró-reitor, não só aqui em Sinop, mas no Araguaia e também em Rondonópolis, que era um campus nosso. A gente teve 3 pró-reitores. Depois o campus continuou crescendo, né? No ano passado, esses 3 institutos, essas 3 unidades, né, os institutos, se transformaram em 4, porque a veterinária, então o curso de veterinária, ele era da saúde, ele saiu da saúde e virou uma faculdade de veterinária. Então hoje nós somos um instituto de saúde, um instituto de ciências agrárias e ambientais, um instituto de ciências humanas e sociais e a faculdade de veterinária. Então hoje nós somos 4, né? Então nós temos 4 diretorias, né? E aí manteve-se o pró-reitor. Só que depois que o campus se estabilizou, a gente tem os compromissos dos reitores, dos novos reitores, de mesmo sendo pró-reitor, ele manter uma consulta informal no campus para a escolha do pró-reitor, né? Então, o campus escolhe e o reitor nomeia. Então, ele ainda é um cargo de confiança, mas só que a comunidade que elege. Isso, é um cargo de confiança, mas existe um acordo. E aí, por ser um cargo de confiança e a comunidade escolher, a proporcionalidade na eleição, ela fica 1/3, 1/3, 1/3.
porque se fosse diretor pela diretriz nacional, lei diretriz de base da educação, a LDB, o voto do professor vale 70%, e aluno e técnico vale 15%, aí vale 30%, geralmente é 15% cada um, né? Então, no universo de professores, todos os votos valem 70%. E nessa escolha de pró-reitor, como ela é informal, ela fica 1/3, 1/3, 1/3. Então, soma todos os professores, vale 1/3. Todos os técnicos valem 1/3 e todos os alunos valem 1/3. E aí fica mais justa, né? Fica mais democrático a escolha. E tem o compromisso da reitora, né? Da nossa reitora e de todos os reitores que já passaram, de nomear quem é o escolhido pela comunidade. Então, a própria comunidade consegue fazer essa escolha. Essa eleição, como que se dá? Ela é longa? Como é que é? Na verdade, cada processo é né? Não existe muito um padrão. Mas nos 2 últimos, o processo foi bem curto, sabe? A gente teve a aprovação do regimento em novembro, se eu não me engano, né? Daí teve um período de férias e recesso no meio, nesse período. E aí a gente voltou e as inscrições foram no dia 2. Foi agora no início do mês, até esqueci o dia que foi. O início das inscrições. Não, dia 6. As inscrições foram de 4 a 6 de fevereiro, né, agora. E a eleição já está marcada para o dia 26, né? Ou seja, muito rápido. E aí, o pior é o seguinte, que depois da inscrição, ainda você tem o período de inscrição, depois tem o período de homologação das inscrições, depois tem o período de recurso. E a campanha mesmo oficial começou ontem, né, dia 12. Então a gente tem aí 13 dias para a campanha, porque no dia da eleição não pode fazer campanha. Então até o dia 25 só que a gente pode fazer campanha, buscar os votos, conversar, né, com os colegas aí, pedir o apoio. É uma campanha rápida, mas também que tem santinha, essas coisas, igual a campanha tradicional, ou é mais conversa? Tem santinha, tem faixa, tem adesivo, né? A gente tem que fazer, né, de alguma forma aí para as pessoas, né, verem. Mas o que conquista mesmo as pessoas é a conversa com as pessoas, o corpo a corpo, e também a experiência, né? E a experiência na gestão, porque o cargo de pró-reitor é um cargo que exige muita experiência, porque é como se fosse uma pequena universidade e fica na mão desse pró-reitor. Então ele acaba assumindo responsabilidades administrativas, acadêmicas, de extensão, atividades de manutenção. Então o pró-reitor ele acaba coordenando tudo, né, que acontece dentro do campus, e além de ter que fazer o relacionamento com a reitoria, buscar recursos externos, representar a universidade em eventos, em reuniões aí no município, e a gente tem que fazer tudo isso, né? É um cargo de bastante responsabilidade, e a gente está preparado aí para ir atrás disso aí. Para ir atrás. Trocando por miúdos, a comunidade externa da escola, a população de Sinop região, é como uma espécie de prefeito da universidade. Tem que fazer todas as vezes ali. Isso. É uma espécie de como se fosse um prefeito da universidade. E na verdade lá dentro a gente tem um prefeito, que a gente chama de prefeito do campus, né? Que é um cargo bastante importante. Hoje é exercido pela Heloísa, acho que ela está de licença, é o Alex que está conduzindo o serviço lá, responsável por toda a parte de manutenção, jardinagem, né? Fiscalização das obras, limpeza, então segurança, vigia, porteiro, então todos é um trabalho bastante também, é um cargo de bastante responsabilidade, é o prefeito do campus. Então o pró-reitor ali, ele é como fosse ainda, acho que acima, acho que um governador, porque tem as outras áreas, né? Depois tem a área de compras, depois tem a área de graduação, tem os diretores, né? Então tem bastante coisa, né? É um trabalho, né? E a gente tem que conhecer, né, a universidade, o funcionamento da universidade para estar lá. Hoje, qual que é o universo desses votos? Qual a quantidade de professores, de técnicos e de alunos que vocês têm lá? A gente tem em torno hoje de 265, 270 professores, né, que votam, 115, 114 técnicos e 2.080 alunos, né? Então esses votos. Então é assim, os 200 e poucos professores valem 30%, um terço, né? Os técnicos, 115 técnicos valem 30% e os 2.000 alunos valem 30%. E você é mais forte em qual desse segmento? Cara, eu sempre fui, eu tenho assim, lá no campus, não digo fama, mas eu sou conhecido por puxar voto de aluno, né? Eu me dou muito bem com os alunos, sou muito amigo dos alunos,
Fui coordenador de curso por muito tempo, né? Então, a minha atividade na gestão acadêmica, ela começou em 2010, quando eu fui coordenador do curso de agronomia. E naquela época, o coordenador de curso, ele era como se fosse um paizão dos alunos, né? Então, ele tinha muito contato, né? Ele fazia muita coisa que hoje é feita eletronicamente, era feita pelo coordenador. Então, eu criei esse laço com os alunos muito grande, né? Então, até hoje, eu tenho muito contato com os alunos formados, com os ex-alunos, tenho até um grupo de WhatsApp com a maioria dos alunos, dos ex-alunos. E eu tenho esse vínculo bastante forte com os alunos, né? Principalmente os alunos da agronomia, das ciências agrárias, mas a gente acaba ficando amigo de todos, né? Então, eu sempre fui um puxador de voto de aluno, assim, né? Mas também tenho relacionamento muito com vários professores, muitos amigos, professores que trabalham junto, que sabem, né, da minha experiência, da minha capacidade de gerir, e também dos técnicos, né? Então, eu transito bem com todo mundo lá, sempre fui muito amigo de todos, procurei sempre fazer as coisas de forma transparente, sem querer sacanear ninguém, sem passar a perna em ninguém, sem privilegiar ninguém também, né? E é dessa forma que eu tenho trabalhado, e eu tenho certeza que o pessoal conhece muito o meu trabalho, porque sempre fui muito transparente. E já representei o campus de Sinop em vários lugares, né? No Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, por 6 anos. Então, né, tenho um conhecimento do funcionamento também dos conselhos. Então, eu acho que as pessoas aí conhecem muito bem meu trabalho e vão acreditar nele, continuar acreditando. Bacana. Hoje o senhor está diretor do Ciências Agrárias. Isso. Então, né, nessa carreira de gestão, eu fui coordenador de curso de 2010 a 2014. Depois de 14 a 18 eu não fui coordenador, aí eu fui representar nos conselhos, né? Aí depois, em 2018 até 2021, durante a pandemia, eu fui coordenador também. Foi um momento difícil, né? Que a gente não sabia para onde ir, muito difícil, né? E eu fui coordenador do curso também. Aí em 2021 eu entreguei, fiquei por pouco, que a nova gestão do professor Fábio, que é o nosso pró-reitor, agora assumiu. Ele me nomeou para ficar o pró-reitor de graduação, o gestor de graduação e extensão. Aí eu fiz, né, a gerência de graduação e extensão por uns 3 meses apenas, né, para dar um início ali na gestão dele. E logo depois, em junho de 2021, eu já assumi a direção, que também é um cargo eletivo, né? E aí estou lá até hoje. Lá. Diretores também são eletivos. Diretor Acontece também. Agora também? É cargo eletivo. O meu mandato é até junho, né? Provavelmente em maio a gente já tem o processo eleitoral para a direção. Aí tem um outro processo eleitoral. Isso, é outro processo. Aí só que era mais localizado nos institutos, né? Porque cada diretor tem um período que iniciou. E qual que é a proposta do senhor aí para a pró-reitoria? Qual que é o seu plano de governo? Rapaz, então, o plano tem muita coisa, né, pra gente fazer, né? Eu acho que a gente precisa focar em algumas coisas importantes. Eu acho que a gente precisa colocar o protagonismo, né? Manter Sinop como um protagonista dentro da FMT, né? A gente é o campus que tem maior quantidade de trabalhos publicados, né? A gente é o campus que tem muitos índices ótimos dentro do universo da UFMT e que traz recursos, né, do MEC, mas acaba que o orçamento acaba ficando uma parte lá em Cuiabá, né? Então, eu acho que a gente precisa estar mais atuante, né, e se manter atuante, exigindo os nossos direitos, né, junto à reitoria. Também eu tenho algumas propostas com os nossos servidores técnicos, né, que manter os direitos que eles já adquiriram da jornada contínua, do PGD, que é o trabalho online, né, o trabalho remoto, parte do trabalho lá na universidade, parte do trabalho remoto. Também tenho as propostas para os alunos de, por exemplo, continuar a busca pela reforma lá da quadra deles, lá do ginásio de esportes, para que eles possam ter os locais de diversão, né? A manutenção das salas de aula, que o nosso campus está com problemas muito sérios, né? De deterioração, está ficando muito velho, já tem 19 anos, né? Precisa pintar, né? Precisa dar aquela manutenção. Precisa dar uma manutenção, né? Tem a parte dos telhados, tem goteiras, né? Que essa gestão já está alinhando para conseguir um recurso de emenda. Então, assim, tem muita coisa para fazer, sabe, Leandro? Então, assim, além disso dos técnicos, né? Tem
um descontentamento, às vezes, ou uma dúvida, né, de quem que pode sair para fazer um doutorado, um mestrado, né, uma capacitação, né, criar isso aí uma forma mais justa de liberar as pessoas para fazer isso, né, e não por fazer um edital, alguma coisa que seja mais justa, e não privilegiar um ou outro. Então, assim, tem muitas propostas, né, que se a gente for falar que a gente tem bastante coisa, e até posso pegar até a anotação ali, tem bastante coisa para a gente conversar, né? Também pretendo iniciar, terminar as obras, que tem obras lá que são, uma inclusive é do meu instituto, que elas estão paradas desde 2010, né? Precisa retomar. Agora elas estão inacabadas desde 2010, mas aí nessa gestão ela conseguiu já ter uma finalização, mas a última promessa já está um ano atrasada, né? E agora diz que abriu entrega, né? A parte do meu instituto, que é o prédio da Engenharias Agrícolas. Então nós vamos buscar isso e fazer com que isso se efetive mesmo, né? E o bloco das farmácias, a biblioteca, hoje eu estive até conversando com a nossa bibliotecária-chefe lá, né? Mudou muito, né, a necessidade de biblioteca, né? As coisas viraram mais digitais, né? Então, assim, a parte nova da nossa biblioteca, que precisa, né, salas de estudo, espaços para os alunos, né, fazerem seus estudos mais tranquilos e tal, está lá também há muitos anos paradas, né? Então a gente tem que ir atrás dessas obras, dessas coisas, criar outras áreas também. Está muito apertado já, né? Precisa de outras estruturas. Então a gente tem uma estrutura que foi construída baseada num campus com 8 cursos, e hoje nós temos 12. Né? Então, ou seja, tem muito aluno e pouco espaço. Aumentou 50% dos cursos, aumentou os professores, salas de professores com 4 professores em cada sala, né? Então tem bastante coisa que a gente tem que ir atrás para mudar, né? Secretarias da coordenação de curso também, tem falta pessoal. A falta de pessoal é geral, né? Tem muito local que falta. E agora a gente tem a sorte não, né? Tem a expectativa da PL, né? Da medida provisória, da nova medida provisória que foi aprovada, que foi o novo plano de carreira dos servidores públicos docentes aí do Estado, da Universidade Federal, que foi em novembro, é recente, né? E lá tem o compromisso do MEC de devolver as vagas que foram retiradas das universidades porque os cargos foram extintos, né? De devolver esses códigos de vaga e permitir a contratação, né? E com certeza eu vou estar marcando firme lá a nossa reitora, para que essas vagas não fiquem só em Cuiabá, que as nossas também sejam devolvidas para cá, né? E também assim como os cargos e funções remunerados, que também vão ser novamente disponibilizados, né? Então, isso aí pode ser que consiga atender grande parte da nossa demanda represada aí de muito tempo de pessoal. E se a gente conseguir, assim que liberar, assim que essa medida provisória for aprovada, a gente com certeza vai estar na marcação aí da reitora para que as nossas venham para cá também. Bacana. São quantos candidatos lá hoje? Nós temos 3 candidatos hoje lá, né? Além de mim tem a professora Rafaela, que é do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, né? E trabalha na área de agroecologia. E temos o professor Elton, que é o diretor do Instituto de Ciências da Saúde e atual diretor e trabalha na área de farmácia. Bacana. O senhor falou de várias propostas. Ali vocês têm 12 cursos, mas tem a possibilidade de vir outros cursos dentro dessas propostas, ou no momento é primeiro adequar esses problemas já represados? Não temos propostas de novos cursos, de criação de novos cursos, mesmo porque a nossa estrutura não permite, né? Não está permitindo, acho, nem mais criação de novos cursos. Inclusive devido a essa dificuldade que a gente tem de infraestrutura, esses prédios que acabaram demorando para construir, a gente tem algumas salas de aula ocupadas por laboratórios, porque os professores tinham os equipamentos de laboratórios, mas o laboratório acabou não ficando pronto, né? E a gente usa a sala de aula. Então, o nosso espaço de sala de aula está no limite, as salas de professores estão no limite, né? Os espaços para os alunos também, biblioteca, como eu falei, precisa consertar, né? Então, a gente não tem um local de convivência dos alunos, então a gente tem muita coisa que a gente precisa estruturar o campus para depois pensar em crescimento, né? Mas, por outro lado, existe também a possibilidade de a gente conversar sobre isso, principalmente para usar no período noturno. Né? A gente percebe que lá na UFMT, o período noturno, ele é
ele é subutilizado, o campus, né? Tá ocioso. Então tem uns espaços que aqui ainda a gente pode utilizar, né? Principalmente com cursos que de repente não necessitem de laboratórios, né? Cursos mais da área das humanas, cursos que são mais teóricos, né? Direito, por exemplo, o curso de pedagogia, psicologia, que são cursos que não necessitam tanto laboratório, né? E são mais de sala de aula. A gente pode pensar, né, em implantar, mas aí teria que ter os recursos, né, destinados e também uma demanda da universidade, da comunidade. Com certeza a gente está disposto sim a conversar, né? Mas se for curso integral ou matutino ou vespertino, aí fica mais complicado por causa da nossa limitação do espaço. Esses 12 cursos que vocês têm hoje, eles são diurnos, eles são integrais? Não, nós temos os cursos da licenciatura, licenciatura em Química, licenciatura em Matemática, licenciatura em Física, bacharelado em Química e licenciatura em Biologia são noturnos. São noturnos. São noturnos. Biologia está começando agora, começou esse ano, nós ainda estamos no período de 2024, né, por causa da greve, 24/2. Então, no ano letivo de 2024 que se iniciou o curso de Biologia. Bacana. É novo ainda, mas está se consolidando. Na sua área lá do Ciências Agrárias, como é que está a questão de pesquisa, desses trabalhos que a universidade faz e que é importante, inclusive, para a nossa região? E que muitas das vezes ainda é deficiente essa questão da pesquisa na nossa região. Então, o nosso instituto, ele é o segundo instituto que mais produz pesquisa científica na UFMT, né? Então, ele é um instituto bastante produtivo em termos de pesquisas e principalmente nessa área de agronomia e ainda mais na zootecnia, né? Então, nós temos pesquisadores muito competentes, muito produtivos, apesar da estrutura nossa ser bastante deficitária, né? Então os caras, a gente costuma falar que eles tiram leite de pedra mesmo, né? Porque o pessoal da zootecnia, que tem que trabalhar com animal, né, que ocupa mais espaço, eles fazem lá das tripas coração para tirar os seus experimentos. E o pessoal da agronomia também, que não tem área, né? Então, às vezes faz experimento em propriedades particulares, né, com parcerias com produtores, na Embrapa, né? Então, a gente tem essas parcerias para a gente conseguir, porque nós não temos uma fazenda experimental, entendeu? Então, assim, e esses caras esses professores, esses pesquisadores, eles são assim, estão de parabéns. Inclusive, para você ter uma ideia, a UFMT inteira, ela tem em torno de 40 pesquisadores bolsistas de pesquisa do CNPq, né, que é os pesquisadores de alto nível que recebem bolsa de pesquisa, produtividade de pesquisa no CNPq. E o nosso instituto de Ciências Agrárias tem 5 desses bolsistas, né? Então, o Instituto do Interior, dos 40 da UFMT todo, nós temos 5. Né? E aqui no campus tem 6 bolsistas, um é do outro instituto. Bacana. Já tem pesquisa que foram feitas aqui, está sendo consumida pelo mercado? Sim, né? Essa parte da integração lavoura-pecuária, né? Produção intensiva de gado a pasto, né? Tem o pessoal ali em parceria com a Embrapa, né? Tem muitos pesquisadores que estão participando com a Embrapa. Tem também as pesquisas na área de bioinsumos, né? Que também são bastante efetivos, ali a professora Marta, né? Tem a professora Solange, que trabalha muito na parte de doença de plantas, o professor Onan, que trabalha muito na parte de solos, o professor Lang, essa parte de calcário. Então tem muita gente ali que produz pesquisa que vai estar sendo aplicada assim no dia a dia do agro, não só na nossa região, mas também no Brasil. Bacana. Para a gente já indo para o nosso encerramento, o senhor que está aqui desde 2008 e tal, iniciou ali no judô, queria que o senhor deixasse um conselho para a gurizada que está começando, que está chegando agora, né, nas portas da universidade, que tem um sonho de ser professor, tem um sonho e ostenta chegar em algum caminho. Queria que o senhor deixasse um conselho. Eu acho que primeiro as pessoas, elas nunca podem desistir dos sonhos, né? Então, eu acho que o principal de todo mundo é ter um sonho, ter um objetivo e correr atrás sempre, né? É difícil, a gente ali dentro da universidade, a gente tem alunos, a gente sabe que tem muita dificuldade de família, financeira, né? Dificuldade de saúde, mas estão lá batalhando, né? E acho que as pessoas, elas não podem desistir dos sonhos, né? E, é claro, as crianças precisam deixar um pouco o celular e praticar um esporte, fazer uma atividade física, né? Que é muito importante isso para a saúde das pessoas, né? Então,
não importa que atividade física faz, mas tem que fazer uma atividade física, cuidar da saúde, cuidar da saúde não só da mente, mas também do corpo, né? Então, para as crianças, para os jovens, eu diria que fazer esporte e nunca desistir do sonho, né? Porque a gente só consegue atingir nossos objetivos se a gente tiver um sonho, tiver um objetivo para ir atrás, né? Senão a gente tem aquela história, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite, estar aqui batendo papo, falando um pouco da sua história e também um pouco desse período aí que se iniciou, que é o do período eleitoral. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, eu que agradeço, Leandro, todo o grupo, né? Também o Adenilson aí que libera esse espaço maravilhoso. A gente acompanha as publicações, né? Aqui na universidade, aqui na cidade do seu podcast, do site, né? E a gente agradece essa oportunidade de falar um pouco, né? Não só da nossa carreira, da nossa vida, mas da nossa universidade que a gente gosta tanto, né? Eu acho que uma das coisas que me mantém sempre animado, tem gente que pergunta, mas por que você vai se meter nisso? Por que você vai fazer isso? Já tá bom, né? Inclusive, na semana que passou, na última sexta, eu consegui ser aprovada na promoção para professor titular, então, que é o cargo máximo dos docentes, né? Uhum. Da universidade. Então, mas você já está no titular, para que fazer isso? Porque assim, o titular é o topo da carreira, mas não é o fim da carreira, né? Sim. Então a gente tem que colaborar. E eu gosto muito de participar da gestão, da administração, porque eu vim aqui sabendo que eu ia ter que construir alguma coisa, né? Quando eu cheguei aqui não tinha quase nada, né? Então a gente está contribuindo para construir, para fazer o campus de Sinop cada vez melhor. E eu com certeza vou continuar contribuindo bastante, independente do resultado. E deixar o legado ali, né? Já nesses 19 anos foi feito muita coisa, mas deixar o legado para os que estão vindo aí. Tem muito professor novo chegando e tal, mas vai deixar um caminho já tracejado da agora para frente para essa gurizada que está chegando. Né? Deixar pavimentado e também deixar coisa boa, né? Deixar, né? Quem investe na educação, no estudo, na formação de profissionais, nunca está investindo errado, né? E a gente está dando a nossa parte de contribuição e com certeza isso aí vai refletir muito na sociedade e no futuro aí, não só de Sinop, da região, do Mato Grosso e também do Brasil, né? Beleza, obrigado, professor. Obrigado. E você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência, que Deus lhe abençoe sempre por abrir essa janela aí no seu celular, no computador, na sua televisão, por estar nos acompanhando, assistindo e a gente aqui transmitindo um pouquinho de história e de conhecimento para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Vai começar, personalidades vem contar, empresários e mais gente, cada fala um novo olhar, cada episódio envolvente.